Bom dia, meus irmãos. Bom dia, igreja. Queria pedir para que vocês abram a Bíblia de vocês em 2 Coríntios, capítulo 4, dos versículos 16 ao 18, por favor. Depois de uma apresentação dessa, pastor Harry. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 4, dos versículos 16 ao 18. Eu estou lendo na versão ARA, meus irmãos, se vocês quiserem acompanhar, se estiver no celular. A palavra de Deus fala o seguinte: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporárias, e as que se não veem são eternas. Vamos orar, meus irmãos, nessa manhã. Santo e eterno Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã, que tua misericórdia, tua graça tem se renovado, se derramado sobre nós, Pai. Que era especial por essa mensagem, que não seja mais eu falando, Pai, mas seja tão somente a Tua Palavra e o Teu Espírito. Esta é a oração que eu te faço, pedindo por essa igreja e por mim, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, recentemente eu tive 2 perdas na minha família, 2 tios meus, e graças a Deus eram 2 tios crentes, e teve uma coisa que me chamou muita atenção no velório de um desses 2. A gente estava lá tendo o momento fúnebre e quando eu olhava para a minha família, eu não via de jeito nenhum um semblante de desespero. Obviamente, a lágrima de saudade estava caindo do rosto, mas você não via o desespero batendo. E como esse velório foi no Morada da Paz, do lado tinha outra cabine e também tem outro momento fúnebre, e claramente eles não eram crentes, estava como se fosse uma missa, não sei. E a gente via a diferença muito grande, porque lá o ambiente estava muito pesado, a tristeza estava muito grande, o desespero, a falta de esperança. E isso chamou muito a minha atenção. Como é que um crente se depara em meio a momentos difíceis, um momento de perda, e como um descrente se mostra em meio a esses momentos. E hoje, meus irmãos, eu queria trabalhar com vocês lições contra o desânimo. Meus irmãos, 2 Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo e existe um motivo muito importante para a gente entender essa carta, que o que é que estava acontecendo naquela igreja para que Paulo escrevesse essa carta. O povo de Corinto estava duvidando do apostolado de Paulo. E por que eles estavam fazendo isso? Eles pensavam o seguinte, é uma coisa que a gente também por vezes pensa: meu amigo, Paulo sofreu muito, Paulo está sofrendo muito, então ele não é um apóstolo. Se Cristo está com ele, se ele é o apóstolo de Cristo, Cristo não ia deixar ele sofrer tanto. Às vezes a gente também pensa assim: estou sofrendo demais, então Deus me abandonou. Então, os crentes da igreja de Corinto estavam pensando: não é possível que Paulo seja realmente um apóstolo. Deus não ia deixar com que ele sofresse tanto. E aí a resposta para por que desse sofrimento vem com esse semblante de: não, ele não é um apóstolo de verdade. E aí Paulo vai escrever a segunda carta à igreja de Corinto mostrando: não, muito pelo contrário, eu sofro porque eu estou com Cristo. A partir do momento que eu virei apóstolo, eu estou sofrendo. Meu sofrimento não é porque Cristo me abandonou, muito pelo contrário, porque Ele está comigo, eu sofro. E aí, meus irmãos, a gente entra na passagem que a gente vai estudar hoje, e no começo dessa passagem começa com por isso. E o que é que esse começo está se referindo? Há uma parte do texto anterior, dos versículos 7 a 15, Paulo vai exatamente mostrar isso: olha, eu estou sofrendo por causa do Evangelho. Em especial, eu queria destacar com vocês o versículo 8 e 9 dessa parte anterior. E esse versículo fala o seguinte: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos.
Essa é uma condição nossa, meus irmãos, enquanto a gente vive aqui na terra. Certamente lutaremos contra a perseguição. Certamente lutaremos com as dificuldades da vida. Certamente um dia lutaremos contra o desânimo. Mas assim como Paulo, temos uma certeza de que Cristo está conosco. E isso é o que faz com que a gente passe por esses momentos difíceis. Então, meus irmãos, depois de entender o contexto dessa carta, da dúvida da igreja de Corinto, e Paulo mostrando, não, meu sofrimento é legítimo pelo meu apostolado, e aí a gente entra nessa parte, depois de Paulo defender, e ele começa a dizer, nos dá lições contra esse desânimo que por vezes tenta entrar na nossa vida. E aí Paulo começa, no versículo 16, fazendo uma comparação. Paulo, ele compara o nosso homem exterior com o nosso homem interior. E o que seria isso? O nosso homem exterior é o nosso corpo, de carne e osso. E o nosso homem interior é a nossa alma. E o que é que Paulo vai fazer comparando esses dois elementos? Paulo está querendo falar que à medida em que o nosso corpo vai envelhecendo, à medida que o nosso corpo vai morrendo, a nossa alma também vai se restaurando. À medida que o nosso corpo vai se desgastando, a nossa alma é fortalecida. E a gente consegue perceber isso muito bem quando a gente olha para esses dois verbos. O verbo corromper e renovar. Eles estão no presente, mostrando que é uma ação contínua, que à medida que o seu corpo também vai sofrendo, o seu corpo também, a sua alma também vai se renovando. E aquela velha frase que para calejar é preciso machucar. Então, à medida que o nosso corpo vai sofrendo, a nossa alma também vai se restaurando. E tem uma citação, uma frase que o pastor William Barclay fala, que é a seguinte: os mesmos sofrimentos que podem debilitar o corpo do homem fortalecem as fibras da alma. Então, meus irmãos, a primeira lição para que a gente enfrente o desânimo é entender que somos renovados diariamente pelo Espírito. Meus irmãos, se não fosse Deus, não conseguiríamos lutar com essas dificuldades na nossa vida. Certamente, meus irmãos, iremos cansar na nossa caminhada, iremos duelar com esse desânimo. O tempo vai bater na minha e na sua porta. O cansaço baterá na nossa vida inevitavelmente. E o que é então que nos faz passar por esses momentos? Meu irmão e minha irmã, o que nos faz passar por esses momentos de lutas é o renovo que o Espírito nos dá. Meu irmão, não é porque você é forte. Se não fosse Deus, a gente não ia conseguir acordar cedo e trabalhar, por vezes um trabalho que é desgastante. Meus irmãos, eu acordo cedo para ir para o seminário, e é uma luta, viu? É uma dificuldade acordar muito cedo. Mas eu tenho certeza que quem me fortalece nesses momentos é Cristo. Por vezes você, eu acho que o pastor Lucas vai falar muito bem isso, está com um filho que às vezes troca a manhã pela noite. É difícil. Mas quem nos dá força para esses trabalhos desgastantes é Cristo. A cada momento que nosso corpo está se desgastando, a nossa alma tem sido fortalecida por Cristo. E a melhor ilustração que eu acho desses momentos de dificuldades está no livro do puritano John Bunyan, chamado O Peregrino. E aí John Bunyan vai fazer uma ilustração sobre a caminhada do crente. E é engraçado que quando o cristão sai da sua cidade e vai em direção à cidade celestial, o primeiro obstáculo que ele enfrenta é o pântano do desânimo. E aí cristão, já no meio da lama, já quase ficando sufocado, e aí vem sobre ele um personagem chamado Auxílio. Auxílio vem em meio à dificuldade do cristão e tira ele do poço do desânimo. Certamente, meus irmãos, semelhantemente é com a nossa vida. Quando estamos no meio do pântano do desânimo, o auxílio que é o nosso Espírito, o auxílio que é o Espírito de Deus sobre a nossa vida, vem e nos tira desse lamaçal. Essa é a melhor ideia. E logo depois que o cristão sai desse momento, que ele está com os fardos pesados sobre as suas costas, quando ele chega aos pés da cruz, aquilo que pesava sobre a costa deles cai por terra. Aos pés da cruz, que cristão já não mais sente os pesos, porque os fardos foram deixados de lado por Cristo. Meus irmãos, é no meio dessa dificuldade que Cristo se mostra forte em nossas vidas. Meus irmãos, somos fracos. Temos essa certeza. A doença, quando bate, dói.
mas Cristo nos dá força. E essa é a nossa lição, para que a gente enfrente esse desânimo. E é por isso que Paulo vai fazer uma comparação proporcional. O que é que isso quer dizer? A proporção que ganhamos dificuldades, doenças, é a mesma proporção que Cristo nos dá as forças. Essa é a certeza que nós temos para nos trazer alívio. Porque, meus irmãos, Deus não nos dá um problema maior do que a gente pode suportar. A gente deve ter essa certeza que a graça de Deus na nossa vida é tanta que não há problema maior do que a força de Cristo. E isso nos traz alívio, é isso que tirou o cristão do poço do desânimo. É a força que Cristo deu, é o renovo que Ele deu, e essa comparação que Paulo faz nos mostra isso. Deus nos dá forças. Essa é uma lição para que a gente consiga vencer todo e qualquer desânimo. E Paulo não só para por aí, mostrando que à medida que o nosso corpo vai sofrendo, também Cristo nos renova, mas ele também vai fazer outra comparação no versículo 17. E ele continua falando as leves e momentâneas tribulações. Ele chama nossas tribulações como leves e momentâneas, e ele compara elas com o peso da glória eterna. O que é que Paulo está querendo dizer isso? Porque realmente as dores de hoje doem, a doença dói, a perda dói, não são leves no sentido de que não pesam sobre nós. Então, por que Paulo escreve isso? Será que ele está desmerecendo a minha e a sua dor? Será que Paulo está dizendo, o que você sente não é nada não? Será que Paulo realmente não está ligando para o que a gente sente? Não, meus irmãos, Paulo não está querendo dizer isso. Ele faz uma coisa que deve ser o nosso pensamento. Ele chama essas dificuldades de leves e momentâneas comparado ao eterno peso de glória. Não é porque não dói, mas ela vira nada perto daquilo que está nos esperando lá na frente. Mostrando, meus irmãos, que a segunda lição para que a gente enfrente o desânimo é a esperança na glória. Meus irmãos, se tem um homem que me constrange com todo o testemunho dele, esse é Paulo. Paulo sofreu, Paulo levou pedrada até desmaiar, Paulo foi preso, Paulo apanhou. E como é que esse homem, que passou por tudo isso, chama de as dores daqui de leves e momentâneas? Qual é o segredo? Porque, meu irmão, eu não aguentaria levar a chicotada que Paulo levou, não. Pedrada, o sofrimento que ele levou, naufrágio, talvez eu não aguentaria, não. E Paulo também não ia aguentar, se não fosse Cristo com ele. Então, meus irmãos, qual é o segredo para achar tudo isso leve e momentâneo? É saber que tem algo que nos espera lá na frente, é muito maior. Esse é o segredo para que Paulo fale de leves e momentâneas. O que é que faz com que aquilo que talvez a gente pensa que ia acabar com nossas vidas, o que é que faz com que um problema que achamos que é grandioso se torne leve e momentâneo? É saber que há algo muito maior que nos espera. Esse é o segredo que Paulo nos dá. Comparar aquilo que está nos esperando, comparar a glória futura, torna esses problemas pequenos. Talvez a perda tenha batido na sua casa, não sei, mas eu tenho uma certeza, mesma certeza que Paulo, algo nos espera, é muito maior do que essa dor que é leve e momentânea. Outros irmãos, os nossos irmãos no primeiro século da igreja, enfrentaram momentos muito difíceis. A escassez de dinheiro e alimento era a realidade que permeava sobre o primeiro século da igreja. A dificuldade, o medo de ser morto a qualquer momento era a realidade. E em certo episódio, os nossos irmãos estavam se preparando para entrar na arena e morrer para férias. E aí um guarda vai avisá-los, dizer, olha, vocês vão entrar agora. E aí o guarda se depara com uma situação um pouco tanto diferente. Aqueles crentes estavam se arrumando. E aí o guarda inquieto questiona, por que vocês estão fazendo isso? E aí nossos irmãos dão uma resposta muito linda, dizendo, eu estou me arrumando para ver o meu Salvador. Meus irmãos, em meio à dificuldade de escassez e o medo de morte,
Os nossos irmãos se mostraram firmes em Cristo, mostrando que eu posso morrer. Tem algo que é pesado e grandioso me esperando depois dessa vida. É isso que faz com que, mesmo em meio a uma situação de morte, que por vezes nos trará desânimo, nos faz estar esperançosos, porque tem algo que nos espera além de tudo isso. Um colega meu de seminário estava nos relatando sobre a perda da sua avó, e ele falou algo que eu nunca vou esquecer. A sua avó já estava lutando há 2 anos contra um câncer, e ele já estava dizendo que ela não mais falava, mas tinha certeza de que agora ela estava cantando louvores ao Senhor. Ela não mais andava, ela não mais caminhava, mas ele tinha certeza de que agora ela estava andando com Cristo. Essa deve ser a minha e a sua esperança, de que um dia não mais choraremos, um dia não mais sofreremos, um dia não passaremos por problemas, porque estaremos andando com o nosso Senhor. Essa é a esperança que devemos ter em meio a momentos de desânimo. A palavra de Deus fala que um dia Ele enxugará a lágrima dos nossos olhos. Essa é a esperança que eu e você devemos ter. Meus irmãos, dinheiro não é o dinheiro que, apesar de necessário, que nos trará ânimo. Não é saúde que, apesar de necessário, nos trará ânimo. Não é um cargo melhor na empresa que nos trará ânimo. A única coisa que pode nos trazer ânimo em meio a essas dificuldades da vida é Cristo. Somente ela, sim, somente ela, a igreja, somente Cristo pode nos trazer ânimo. Afinal, não é isso que Paulo fala? Que nada daqui da terra pode nos trazer alívio. Paulo, preso, escreve uma carta da alegria, porque não é a situação que vivemos que vai nos trazer ânimo, porque a situação pode mudar no piscar de olhos, mas Cristo certamente não muda, e Ele está nos esperando lá no final da nossa vida. É meio essa esperança que precisamos ter. Paulo entende isso, em meio que situações que aparentemente iríamos desistir da nossa vida, é aí que Cristo aparece e diz: olhe, tem algo que te espera aqui no final dessa vida. Meus irmãos, não sei como você está vivendo, mas eu tenho uma certeza na sua vida: existe um enorme peso de glória que é muito maior do que qualquer coisa que você pode viver hoje. E é por isso, meus irmãos, que Paulo vai terminar o seu argumento falando que que a gente não pode olhar para as coisas que se veem, a gente não pode olhar para o material, a gente deve olhar para aquilo que se não vê, ou melhor, aquilo que a gente não consegue ver. E isso me lembra uma frase de C.S. Lewis, que fala que aquilo que não é eterno é eternamente inútil. E, meus irmãos, por isso que a terceira lição que Paulo nos dá para que a gente enfrente o desânimo é entender que a gente precisa olhar para aquilo que não se vê, é focar naquilo que é eterno. Essa é a nossa terceira lição. Por que, meus irmãos? Porque se a gente viver focando só naquilo que é material, certamente encontraremos o desânimo. Se você for olhar para o dinheiro que você pode tocar, um dia talvez ele acabe. Se você for olhar para a sua saúde, um dia certamente ela acaba. Então, se a nossa esperança está naquilo que a gente pode ver, naquilo que a gente pode tocar, certamente estamos caminhando para o desânimo. Por isso que Paulo fala: foque naquilo que é eterno. Assim, se o dinheiro acabar, e essa for a nossa esperança, ela se foi junto com o dinheiro. Se a saúde for a solução de nossas vidas, a nossa esperança acabará junto com ela. Mas se Cristo for a nossa esperança, viveremos alegres, porque Ele é o que nos dá esperança em meio a esses momentos. Status, poder, nada disso traz esperança verdadeira. E é por isso que a gente olha para essas pessoas que a gente pensa: se eu tivesse o dinheiro dele, a felicidade era outra.
É porque ele não sabe usar o dinheiro dele direito. Se ele soubesse usar, ele estava muito feliz. Não, meus irmãos. Não é o material que nos trará ânimo em meio a momentos difíceis. Em meio a um mundo ansioso e depressivo, em que o remédio para a vida é deixado de lado. Então, o produto final dessa vida material é o desânimo. Mas no mundo, quem vive assim precisa de Cristo. Ele é a verdadeira alegria em momentos de dificuldades. Somente Cristo. É só a gente olhar, focar naquilo que deve ser focado. Se for material, estaremos refém do desânimo. Então, meus irmãos, a gente precisa focar naquilo que é eterno. E aí, meu irmão, eu queria te fazer um questionamento. Onde é que você está focando? E tem uma pergunta que é muito linda. O que é que te traz consolo na vida e na morte? Onde é que você tem focado? Onde é que está o seu foco? É no material? É no problema da sua casa? É o dinheiro? É a estrutura? É a saúde? É o status? É o poder? Se é isso que eu acabei de falar, a sua esperança, qual é o seu consolo na vida e na morte? Essa pergunta é a primeira pergunta do catecismo de Heidelberg. E Guido de Brès, o cara que escreveu esse catecismo, ele estava vivendo em uma Holanda que estava perseguindo os cristãos. E aí, o que é que nos traz consolo em meio à vida e na morte? E ele responde a sua primeira pergunta assim: meu único conforto é que corpo e alma, na vida e na morte, não pertencem a mim mesmo, mas ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo, que ao preço do seu próprio sangue pagou totalmente todos os meus pecados e me libertou completamente do domínio do pecado. Ele me protege tão bem que, contra a vontade do meu Pai do céu, não perderei nem um fio de cabelo. Na verdade, tudo coopera para o meu bem, e seu propósito é para a minha salvação. Portanto, pelo seu Espírito, Ele também me garante vida eterna e me torna disposto a viver para Ele, daqui em diante, de todo o nosso coração. Esse deve ser o meu consolo e o seu consolo. Saber que nessa vida temos um dono. Meu corpo pode fraquejar, eu posso morrer, mas eu tenho um dono. Meus irmãos, iremos para a eternidade não porque somos bons, porque afinal não somos. Não é porque a gente é merecedor, mas é porque o nosso dono é eterno. Por isso temos uma certeza que estaremos diante da eternidade com o nosso Deus. As preocupações, as tribulações doem. Dói sim. Mas então, o que é que nos traz esse consolo? Porque é muito difícil viver na terra. É muito difícil enfrentar uma doença. Mas qual é o consolo em momentos de perda? É Cristo. O nosso dono é o nosso consolo. Então, meus irmãos, se você tem enfrentado problema em casa, se você tem enfrentado talvez aperto financeiro, eu queria te lembrar de uma coisa que minha mãe sempre me ensinou desde pequeno, mas por vezes com a minha incredulidade e querer gastar me trazia raiva. Você disse: mãe, eu queria comprar isso e isso. Ela disse: agora não pode. Mas mãe, eu queria... Não pode. E eu fiquei: meu Deus, eu queria. Minha mãe sempre falava uma frase para mim: Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Meus irmãos, Deus proverá. Aquilo que Deus nos dá já é suficiente para a nossa vida. Talvez você não vai ganhar tudo o que quer. Provavelmente você não vai ganhar tudo que você quer. Mas aquilo que Deus já te deu, já basta. E se tem algo que está faltando, eu queria repetir uma frase que minha mãe sempre fala: Deus proverá. Meus irmãos,
Se a dor tem batido na sua casa, se o desânimo tem enfrentado, eu queria terminar com mais 3 coisas para dizer a vocês. Primeiro, tenha um bom relacionamento com Deus. Você precisa primeiramente ter uma comunhão com Cristo. Leitura bíblica e oração. Porque como é que estaremos sendo renovados por Cristo se não estamos andando com Ele? Então, a primeira lição para que a gente enfrente o desânimo é comunhão com o nosso Senhor. Segunda coisa, tenha esperança naquilo que te espera lá na frente. Tenha esperança no que Deus tem preparado para você. E por último, foque naquilo que não se vê. Não espere ficando olhando para o dinheiro, para aquilo que aparentemente é a resolução do problema. Porque e se tudo se acabar? Tenha uma certeza, Deus estará contigo. Meus irmãos, realmente, a dor da perda é grande. Minha família sentiu isso. Mas a gente consegue ver nesses 2 testemunhos o que 3 lições mudam a nossa vida. Quando a gente olha para os 2 velórios, a gente vê essa diferença. A certeza de que ali só tinha pele e osso naquele caixão e que nossos parentes estavam com o nosso Senhor, muda totalmente tudo. E ver o outro velório, e ver onde não mais tinha esperança, e ali já se acabou. É essa certeza que devemos ter. Realmente esses 2 velórios mostram para a gente que devemos focar no nosso Senhor. E o que a gente faz em meio a momentos de dificuldade, em meio a esses momentos de tribulação? Ter esperança no nosso Senhor. E isso nos trará ânimo em meio a momentos de dificuldades. Não são leves, mas se tornam leves quando a gente olha para aquilo que nos espera. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é que nos traz esperança. Obrigado porque é o Senhor que cuida de nós. Obrigado porque não merecemos, mas temos uma certeza que não é da nossa palavra, mas o Senhor nos dá essa certeza de que um dia não mais choraremos, um dia não sofreremos dor, porque um dia estaremos contigo. Senhor, muito obrigado por essa manhã, obrigado por esse culto. E a oração que nós fazemos é que venhamos a lutar contra o desânimo, não com nossas forças, mas com a força de Cristo. Esta oração que eu te faço por mim e por essa igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém.